Uma boa noite a todos. Nós vamos dar início, então, a mais um diálogo com a Corregedoria. E este será o nosso último deste ano. Nós estamos encerrando 2013. Haverá o recesso, agora do final de ano. Então, este vai ser o último diálogo com a Corregedoria. Nós vamos falar hoje sobre as normas, as novas normas de serviço da Corregedoria. E nós já tivemos o seu prazo aí de vacácio, as pessoas já puderam se familiarizar com as normas, e agora elas já estão em vigor, e está chegando ao final do ano. Nós temos uma parte das normas que trata exatamente da correição ordinária de final de ano. Então nós vamos ter aqui a oportunidade, por exemplo, de tratar sobre a correição ordinária, né, com essas novas normas. Eu acho que teremos aqui então hoje um diálogo bastante profícuo e sobre um tema extremamente importante para todos nós. Como vocês já tiveram a oportunidade de ver, as nossas normas atendem a uma numeração por artigos. Nós não temos mais itens, seções, subseções com itens que eram um pouco mais difíceis de serem consultados. Hoje nós temos uma divisão, digamos, mais moderna, né? E nós temos aí mais de 1000 artigos de fácil manuseio, de mais fácil compreensão. Aos poucos nós vamos nos adaptando com essas novas normas, que naturalmente vão sendo aprimoradas pouco a pouco, né? Isso tudo muito dinâmico. O Tribunal de Justiça vai caminhando, as normas vão sendo adaptadas a cada situação. Nós não temos a pretensão da perfeição, nós fizemos o que foi possível, né? O melhor possível para aquele momento, e vamos fazendo as adaptações e correções, certo? Então hoje nós vamos fazer como se fosse um bate-papo, como temos feito ultimamente. Não é uma palestra, porque fica mais ágil e mais agradável fazendo dessa forma de conversa, e para quem está acompanhando em casa é melhor. Nós vamos também ter as perguntas que podem ser feitas pela internet, e na medida do possível nós vamos responder. E o que não soubermos, como eu disse, nós não temos aí nenhuma pretensão de saber tudo. Se a gente não souber alguma coisa, porque dentro da Corregedoria nós também temos divisões internas, para que cada um possa ir se especializando em determinados temas. Não for possível responder hoje, nós responderemos posteriormente por e-mail, certo? Então nós vamos começar. Hoje nós temos aqui a companhia do Dr. Jaime Garcia, que trabalha sobretudo na área penal. Nós temos aqui o Dr. Ricardo Chu, que trabalha sobretudo na parte de juizados. E temos também o Pedro Cristóvão, que é o nosso coordenador do grupo de apoio, da nossa equipe que viaja aí por todo o estado, né? Então, são pessoas que têm bastante conhecimento sobre as normas e que vão nos ajudar nessa nossa conversa de hoje. É importante que saibamos que as normas estão disponíveis no portal da Corregedoria, não é? Quem quiser imprimir que o faça, mas é muito mais fácil tê-la lá no computador, e vai sendo utilizada ali. Até a atualização é mais fácil, porque na medida que ela for aprimorada, ela vai sendo atualizada no portal. Então, tendo ali o portal, sempre você terá as normas atualizadas, tá? Nós temos 2 temas que eu gostaria de começar por eles, porque eu acho que são os mais prementes, né? Que são a correição ordinária de final de ano e os plantões, né? Em especial o plantão agora do recesso de final de ano, que vai ser, não é a primeira vez, mas vai ser o primeiro com essas novas normas que foram aí baixadas pela Corregedoria, certo?
Então vamos começar com o Dr. Ricardo Chu, falando sobre essa parte de correição. Tá bom assim, Dr. Chu? O que o senhor poderia dar para a gente alguma dica a respeito dessa nova correição aí no final de ano? Não é? O que podemos tratar? Antes eu só queria lembrar que quando o juiz assume, ele é promovido ou removido, ele tem que fazer uma visita correcional. Ele tem que fazer essa visita correcional. Não é uma correição propriamente dita, é só uma visita correcional, que não tem uma forma definida como a correição. A correição tem uma ata específica, que tem que ser preenchida uma série de dados. Visita correcional não é isso. É o juiz visitar o seu cartório, visitar os tabelionatos, por exemplo, sob sua responsabilidade como corregedor permanente. É uma visita, lavra-se uma pequena e sucinta ata, meia página, uma página, dependendo do que ele for ver nessa visita correcional. Né? É importante isso. Ele faz ali as anotações que lhe parecerem mais prementes, mais adequadas para o momento. Então ele precisa fazer, a não ser que essa promoção se dê depois do dia 15 de novembro. Aí ele não precisa, e aí ele faz só a correição ordinária no final do ano. Então quem foi promovido até 15 de novembro tem sim que fazer essa visita correcional. Certo? Só para esclarecer isso, que muitos telefonam na corregedoria para saber esse detalhe. Certo? Então vamos ouvir o Dr. Ricardo Chu com as primeiras dicas aí sobre a nossa correição ordinária. Boa noite a todos. Como o Dr. Duval disse, aqui não é nenhuma palestra, eu separei quanto à correição ordinária somente aqueles temas, aqueles tópicos que foram alterados pelas novas normas de serviço. Então, na correição ordinária, nas normas anteriores, existia aquele escrivão das correições. Existia aquela designação do escrivão da vara posterior para funcionar como escrivão das correições. Isso a gente entendeu que não era adequado mais. O próprio regimento das correições falava de escrivão do júri, que não era mais aplicável. Foi elaborado numa época em que o Poder Judiciário era muito menor. Então não vimos nenhum problema em que o próprio escrivão da vara correcionada figure como o escrivão da correição. Né? O juiz está lá para conferir o material, os livros apresentados, e o próprio escrivão da própria vara pode fazer a correição no seu cartório. Até porque ele que sabe onde estão os livros, onde estão os classificadores, e pode agilizar esse procedimento da correição. Explicitamos o procedimento da correição ordinária no tocante à necessidade de editais, né? Publicação no DJE, não estava expresso nas normas, alguns cartórios faziam, outros não. Entendemos que seria a prática mais adequada a publicação de editais no prazo de 15 dias, né? E também ofício à OAB, para, se quiser, enviar um representante para acompanhar a correição nos termos da Constituição do Estado de São Paulo. Quanto à visita, o Dr. Duval já se adiantou, né? Abrimos a possibilidade de não se realizar a visita no caso de promoção nos 15 dias, na segunda quinzena do mês de novembro, né? E incluímos entre os livros obrigatórios, né, de vista obrigatória pelos juízes por ocasião das correições, os relatórios de pendências controlados pelo sistema informatizado. Então, quando os registros se derem exclusivamente pelo sistema informatizado, esses registros devem ser vistados, né, apontando que não haver pendência em relação a esses registros. Quanto à correição também, um aspecto que foi alterado foi a obrigatoriedade do juiz corregedor permanente realizar a correição, as visitas aos estabelecimentos prisionais, né, se eles não se afastar por prazo superior a 30 dias. Isso se aplica não só no
na correição ordinária, mas também nas visitas mensais aos estabelecimentos prisionais. Eu acho que, em termos de correição ordinária, eu acho que essas foram as principais alterações. Está em elaboração um novo modelo de ata, porque a ata anterior se referia aos itens das normas então vigentes. Então, está sendo elaborada uma nova ata, com a remissão expressa aos itens das normas vigentes, e será publicado, eu acredito que na semana que vem, né? Mas quem realizar a correição nesse período pode utilizar a ata antiga, porque as perguntas substancialmente são as mesmas, né? E aqueles itens não foram alterados, apenas houve uma modificação para artigos colocados em outros dispositivos, mas não foram alterados o conteúdo dos itens. Peraí, deixa só eu entender melhor. Então, nós temos no portal da Corregedoria modelos de ata de correição para cada uma das especialidades, né? Então, o civil tem um modelo de ata, o criminal tem um modelo de ata. Como nós mudamos as normas, e nesses modelos há referência aos artigos, aos itens, no modelo atual, aos itens, alguns podem ficar preocupados. E agora, vou usar esse mesmo modelo? Quem fizer agora a correção, porque as datas são variadas, quem fizer, usa o modelo que está no portal, está valendo, é aquele, pronto. O que nós vamos divulgar é uma ata onde apenas as referências, não é isso? As referências, em vez de estar lá item tal, seção tal, vai estar artigo tal. Bom, não é isso? Então, quem fizer agora pode usar o modelo. O modelo vai ser exatamente o mesmo. Está valendo. Fez agora, usa o modelo de agora. Tá? Muito bem. Uma outra dica, gente. Nós estamos falando de normas com artigos. Então não precisa mais dizer qual é o capítulo. A gente tem visto que as pessoas ainda têm o hábito de mencionar qual é o capítulo, qual é a seção. Não precisa. Agora é artigo. Artigo tal, parágrafo tal. Pronto, isso é suficiente. Tá? Ficou mais prático para todos nós. Tá certo? Muito bem. Então, eu acabei interrompendo o senhor, doutor Chu. O senhor quer continuar? Não. Tá. A correição é isso. Então, quanto à correição, quem quiser pode fazer com esse modelo, quem quiser esperar uma semana faz com o outro, não tem problema. Mas nós estamos pensando também, na verdade esse pensamento já se concretizou, né, Pedro, com relação à remessa das atas. A remessa das atas normalmente é feita em dezembro e depois em janeiro alguns mandam um aditamento, porque tem alguns índices que são calculados depois do dia 31 de dezembro. Aí o que acontece? Dá um trabalho dobrado, é um retrabalho. Manda primeiro a ata, depois manda um aditamento da ata com aquele índice. Tem prazo, espera janeiro. Manda em janeiro uma vez só. É bom para todo mundo, o cartório faz o trabalho uma vez só, não é? E manda a ata em janeiro. Mas o Pedro vai explicar o nosso plano aí para melhorar para todo mundo em janeiro. Pedro. Bom, boa noite a todos. Eu vou fazer duas informações anteriores, doutor, só para constar os artigos, porque eu sei que muita gente vai começar a ligar amanhã e dizer: mas em que artigo está isso? Mas em que lugar eu encontro aquilo? Né? A gente vai falando. Então eu vou constando só em artigos, que eu acho que vai ficar mais fácil de vocês identificarem e vai ficar mais fácil para quem está ouvindo a gente de casa anotar e dizer: bom, o que está falando ali é isso, o que eu vou falar lá é aquilo, eu vou por artigo e já localizo. Então, com relação à visita correcional que o doutor Durval falou no início, referente àquela primeira visita que o magistrado faz quando ele assume a unidade, é o artigo 6º, parágrafo 3º. Tá? Então, esse é o artigo que regulamenta a visita correcional. Todo o artigo 6º das novas normas, ele é específico, relacionado especificamente às visitas correcionais. Tá? Então, esse é o artigo que fala das visitas correcionais. Com relação ao plantão judicial, eu vou adiantar um pouquinho também,
dos artigos 1127 ao artigo 1188. Nesses artigos, tratam especificamente do plantão judicial. Então, tudo o que diz respeito ao plantão judiciário do final do ano, do recesso de final de ano, está ali. Saiu na semana passada, ainda estavam abertas as inscrições para os funcionários que tinham interesse em fazer esse plantão. Tá? Mas o plantão em si ele vai ser regido pelos artigos 1127 a 1188 que já estão nas normas. Tá? Com relação ao sistema de atas, está em desenvolvimento um sistema, né, vocês devem ter tomado conhecimento pelo Diário Oficial, que a remessa das atas vai se dar de modo eletrônico a partir do dia 7 de janeiro. Né? O primeiro ponto era a gente otimizar o trabalho dos cartórios, por quê? Porque todo final do ano tinha que aguardar a distribuição do último processo para fazer aquele índice de distribuição e encaminhar um ofício em janeiro, muitas vezes, para aditar a ata. Dava trabalho para o cartório, para fazer esse novo ofício, porque ele já tinha encaminhado a ata, e dava trabalho também para o departamento da corregedoria para encontrar a ata e juntar o ofício. Então, o sistema eletrônico de envio de atas, ele vai estar disponível já no final do ano, e as atas vão ser encaminhadas, digitalizadas, a partir do dia 7 de janeiro. Tá? O que seria digitalizadas? Ele ainda não é digital, ou seja, a ata não vai ser preenchida dentro do sistema, ela vai ser feita no papel, ela vai ser assinada pelo magistrado, pelos funcionários, vai ser digitalizada, vai ser colada dentro desse sistema e enviada para a corregedoria. Vai sair, acho que um comunicado, mais um manual dentro do próprio sistema, vai ter um manual com informações e vai ficar fácil de encaminhar. Posso prosseguir? Por favor. Eu fiz um resuminho das normas. Mas só para ficar claro é o seguinte, se alguém já fez a correção, né, tem uns que acabam se adiantando um pouco, e mandou no papel, está valendo, não vai ter que mandar de novo depois em janeiro eletrônico. Né? Isso daí, o mandar eletrônico, por meio eletrônico, é para facilitar a vida do cartório. É uma forma da gente ajudar, fica mais fácil para todo mundo. Tá? Mas quem já fez e mandou em papel, tudo bem. Tá? A gente só recomenda que não, porque fica mais fácil para todo mundo, para todos os sistemas de controle. Quem não mandou, espere janeiro. Complementando ainda, o sistema ele vai direcionar um recibo eletrônico. Então, a pessoa vai ter aquele recibo com acompanhamento dentro do próprio sistema. Então, quando a ata estiver em análise, analisada, ou foi rejeitada, ou tiver, desculpa, rejeitada não, com pendências, isso tudo vai ser analisado e o cartório vai poder acessar essas informações. Como é feito hoje no sistema do RH, quando você encaminha umas férias, né, ele entra lá, sendo analisada pelo RH, já foi analisada, tendo as informações exatas para acompanhar. O interessante do recibo eletrônico é que ele fica arquivado ad eternum. Vai ficar dentro do sistema, não vai ser apagado. A vantagem disso para o cartório é que ele não vai ter que guardar para sempre ou por muitos anos aquele AR que você encaminha, espera às vezes 2 meses para retornar e de repente a corregedoria te cobra, e a ata de correção. Você tem um AR ou perdeu o AR e não tem como comprovar que encaminhou a ata. Né? Então, no sistema eletrônico ele vai ser encaminhado, você recebe um recibo eletrônico e a qualquer momento tanto a corregedoria quanto o cartório consegue acessar a ata digitalmente, sem ter que procurar em pastas, em livros e tudo mais. Tá? Bom, eu vou passar alguns artigos que eu acho que são muito interessantes para o contexto geral, né, dos cartórios e que vão ser úteis assim para daqui para frente, porque eu acho que... Só uma coisa, Pedro. Queria dizer que quem tiver alguma dúvida sobre qualquer tema das normas, pode ir encaminhando por e-mail, não precisa esperar tocar no assunto para mandar por e-mail. Pode ir mandando por e-mail, tá? Qualquer que seja a sua dúvida, pode ir mandando agora e a gente vai separando, tá bom? Vamos lá, Pedro. Vamos lá. As novas normas, elas previram algumas novidades, né? Quem participou ontem de um seminário de planejamento estratégico já teve uma boa ideia do que seria isso. Missão, visão, princípios. Eu acho que isso qualquer empresa possui. Né? O tribunal não tinha declaradamente essas premissas. A corregedoria acabou lançando dentro das normas já qual é a missão da corregedoria,
a visão e os princípios gerais. Isso é muito interessante. Além dessa inovação, no artigo 4º do capítulo 1, traz uma outra inovação, que fala da motivação que os escrivães devem ter com relação à criação de um ambiente motivacional propício no cartório. O artigo 4º dessas novas normas, ele tem essa inovação, né? Dessa nova visão de que é uma das funções do coordenador criar essa motivação. Passando um pouquinho, lá no artigo 31, ele dá um método de gestão. Ele não é um método de trabalho, mas sim um método de gestão. O que ele fala? Implementação mediante colaboração dos servidores de um sistema de gestão. Daí ele fala identificação das tarefas, como a pessoa vai trabalhar melhor. Ele dá dicas para que o escrivão tenha uma noção de gestão mesmo, execução de métodos ou meios escolhidos. É criar uma forma de trabalho para que o cartório consiga identificar como ele tem que trabalhar. Né? Então, isso é importante por quê? Porque as próprias normas já estão preocupadas com a gestão cartorária. No artigo 32, tem um item muito interessante, que antes somente quem era obrigado a ler o diário oficial era o diretor, era o escrivão. O artigo 32, ele já passa a seguinte leitura. São deveres do escrivão, né? Consultar diariamente o diário oficial, exigindo o mesmo procedimento dos demais servidores, porque todo mundo precisa estar informado. Né? Senão é aquela coisa, sai publicado um provimento, sai publicado uma norma, uma alteração de norma, e o pessoal diz, mas eu não sabia. É obrigação agora também do serventuário ler o diário oficial. Destruição de livros antigos. Estava no item 42, capítulo 2º das normas, agora artigo 74. Está bem definido ali qual o prazo, que agora é de 2 anos, né, para a destruição de livros, desde que eles estejam em ordem, com todas as cargas recebidas, com tudo em ordem. Vai ser feito lá o procedimento adotado, noticiado no artigo 74, e o livro pode ser destruído. Carga de autos a advogados. Tem vários artigos que tratam da carga de autos a advogados. Artigo 63, inciso 3º, artigo 69, em conjunto com o artigo 162. Então, nesses artigos ele fala, bom, como é feita a carga, como é feita a baixa da carga, como essa carga vai ser controlada tanto fisicamente quanto pelo sistema. Então, esses artigos são muito interessantes para vocês terem uma ideia do que não há mais necessidade do livro de carga de advogados. Por quê? Porque agora tem um sistema informatizado que pode tratar dessas cargas. Como que vai ser feita a conferência das cargas? Vai ser feito pelas pendências do sistema. Então, lá nas cargas pendentes, eu consigo emitir um relatório dos processos que não foram baixados. Eu vou seguindo, mais um pouquinho. Com relação à abertura de volumes. O que acontecia até agora? Primeiro que as pessoas não seguiam as 200 páginas. Né? Segundo, começava a folha de abertura do volume não contava como página. Isso dava uma série de problemas lá na frente, quando o pessoal queria fazer a verificação, às vezes sumia algum volume, daí não sabia como que foi feito. Então, no artigo 89 das normas, ele fala que o encerramento e abertura dos novos volumes serão certificados em folhas regularmente numeradas, perseguindo sua numeração sem solução de continuidade do volume subsequente. Ou seja, a última folha, que é a folha de encerramento, é 200. A folha de abertura é 201. E assim a gente segue. O que acontecia normalmente? Terminava na folha 200, colocava a folha de encerramento, que em tese seria 201, fazia-se a abertura e começava-se lá no 201 lá na frente, já com 2 folhas à frente. Então, não tem mais essa solução de continuidade. Há uma sequência numérica aí. Informações por telefone, isso o pessoal do interior vai amar. Né? Já está nas normas, mas o pessoal da capital também. Artigo 132. É vedado ao servidor dos ofícios de justiça prestar informações por telefone aos advogados, aos membros do Ministério Público, às partes e ao público em geral acerca de atos e termos do processo. Muita gente no interior reclama que os advogados ligam a todo momento cobrando informações como se isso fosse obrigação do cartório. Eles não acompanhavam o diário oficial e acabavam cobrando. Então, já existia essa previsão num parecer
do ano de 2000. Né? Então, às vezes que as pessoas ligavam na corregedoria cobrando algum tipo de informação nesse sentido, se passava o número de um parecer que foi lá de 2000. Agora esse parecer foi incluído nas normas e já tem a previsão legal. Claro que a gente não vai destratar o advogado, ou algumas informações são passadas, né, mas não informações técnicas de andamento processual. Um outro artigo que eu achei bem interessante é o artigo do 35 ao 45. Ele é o antigo provimento 797 de 2003, que regulamenta peritos, intérpretes, tradutores, liquidantes, comissários, síndicos, inventariantes, e tem mais uma série de auxiliares da justiça que são tratados nesse artigo. Tá? Uma outra coisa muito interessante é a determinação de lançamento de todas as movimentações no sistema digital. Tá? No artigo 53, ele delimita que é obrigatório o lançamento de informações no sistema digital. Nos artigos 54 e 55, ele dá um rol de quais são os lançamentos que obrigatoriamente devem ser lançados. Né? E essa obrigatoriedade está expressa no artigo 61. Então, todas essas novas modificações, elas têm uma necessidade de ser seguida. Por quê? Primeiro porque o cartório consegue deixar uma memória, né? O que acontece hoje, se vai desarquivar um processo, pede uma certidão de objeto e pé, não tem nada lançado no sistema. Então, com essa obrigatoriedade de lançamento, não é porque o coordenador quer, o juiz, é a corregedoria que está determinando por quê? Porque tem normas que regulamentam isso. E é importante não só para o cartório, como para o Tribunal de Justiça. De repente, lá na frente, esse processo já teve a sua temporalidade e vai ser destruído. A informação está digital e está lançada no sistema. Não vai ter prejuízo para a parte. Um outro que eu achei bem interessante, desentranhamento de documentos. Artigo 172. Né? Aí ele fala, no parágrafo 2º, que as peças desentranhadas dos autos, enquanto não entregues ao interessado, serão guardadas em classificador próprio. E aí tem um detalhe interessante, sendo vedado grampeá-los na contracapa dos autos. O que acontece muito nos cartórios, o pessoal grampeia na contracapa dos autos, faz uma carga para a parte contrária e desaparece o documento. Né? Então, essa indicação é para que não ocorra esse tipo de problema. Então, vai desentranhar, ou já determinou o desentranhamento, vai ser classificado, vai ser colocado num classificador próprio, uma observação no sistema, e a carga pode ser feita sem problema, sem qualquer tipo de problema para o cartório. Tá? O artigo 93, ele trata do termo de juntada, que é obrigatório, mas que podem ser juntados diversos documentos utilizando-se um único termo. O que acontece normalmente? Às vezes tem processos que tem 5, 6, 10 petições. Cada folha de processo, cada documento, uma juntada. Cada documento, uma juntada. Se todos foram juntados no mesmo ato, eles estando na certidão de juntada, estando identificado isso, podem ser juntados mais documentos. Mais alguma coisa? Deixa eu verificar aqui se tem alguma coisa que interessa bastante. Quando você vai pensando aí, vamos... Tudo bem, vamos lá. Vamos passar a bola para o próximo. Pro próximo, senão nós vamos... O tempo vai passar. Bom, achei que interessante o Pedro separou alguns artigos que lhe pareciam muito importantes. Então eu faço a mesma pergunta para o Dr. Júlio. Quais os artigos que o senhor achou, ou o artigo, né, das normas aí interessantes? Bom, se eu pudesse escolher alguns poucos artigos, eu escolheria os que estão no capítulo 1º. No capítulo 1º, ele trata da missão, da visão e dos princípios institucionais da Corregedoria Geral da Justiça. Esse capítulo ele é fundamental para entendermos todo o espírito das normas de serviço. A corregedoria não tem uma fórmula mágica para dizer como
determinada unidade conseguirá cumprir rigorosamente ou aproximadamente os prazos estabelecidos nas normas da corregedoria. Existem diversas formas de se trabalhar, né? A NEP é uma excelente fórmula, muito aplicada pela equipe do Pedro, só que ela não consegue ser implementada em todas as unidades, ela depende de um número mínimo de funcionários para ser implementada. Então, o que nós temos para prestar um serviço de qualidade esperado pela sociedade é que todos os servidores e magistrados dialoguem, busquem alternativas com criatividade para solucionar os problemas, as questões das unidades. Por isso que consta do artigo 4º, até mencionado pelo Pedro, alguns instrumentos de gestão. E se os senhores lerem esses artigos, esses incisos que compõem esse artigo, em conjunto com o artigo 30 e 31, que trata das obrigações do escrivão judicial, os senhores terão uma visão do que deve ser feito, né? O escrivão judicial, junto com os demais servidores, devem identificar as deficiências do cartório, né? Juntamente com os servidores, devem propor alternativas para a solução dessas deficiências, implementá-las e avaliá-las. Se forem exitosas, devem continuar com essa sistemática. Se não, devem buscar outras alternativas, né? O que não dá é para ficar esperando o processo ficar atrasado e nada ser feito, né? Então, essa que é a visão. Porque o Tribunal de Justiça, o sistema informatizado muda, a base material do processo muda, hoje estamos no processo digital, mas o que não muda e é imutável e não vai ser substituído nunca são os servidores e magistrados. Então, esse é o foco, né? É o foco no nosso pessoal. Busca de talentos, boas práticas. Então, se eu pudesse eleger um artigo, um dos poucos artigos, Durval, eu elegeria esse aí. Muito bom. Doutor Jaime, o senhor, se o senhor pudesse escolher um ou alguns artigos, quais seriam? O que o senhor nos diz? Primeiro, boa noite a todos. Eu já estava com medo aqui que o doutor Durval falou um artigo, né? Mas já que ele me deu a opção de escolher mais de um artigo, eu vou falar. E hoje, como eu estou super perdulário, eu vou começar com todo o capítulo do plantão judiciário. Eu acho que foi uma das maiores inovações das normas de serviço, né? Porque definiu muito bem toda a sistemática do plantão judiciário, mas especialmente o artigo 1127, que trouxe uma classificação precisa, uma classificação muito objetiva, e que nós precisávamos porque era muito confuso, né? Dos tipos de plantão, quando e como se deve fazer cada um dos plantões que existem no âmbito do Poder Judiciário. Esse artigo 1127 realmente é uma das preciosidades das normas de serviço da Corregedoria, que traz as 3 espécies de plantão, acho que são 3, né, doutor Durval, que nós temos hoje em dia, já tínhamos, mas que hoje estão muito bem definidas, de uma maneira clara, objetiva, precisa. Isso. Se não me engano, é ordinário, especial e extraordinário, né? São os 3 plantões agora, muito bem definidos. Esse, então, é um dos artigos que eu elejo, ao 1127, ao primeiro. Outro artigo que eu elejo também, que eu achei que foi uma das grandes sacadas e, enfim, tirou um grande peso das costas, aí principalmente dos escrivães judiciais, foi o artigo 30, inciso 12, e eu vou consultar aqui porque eu não lembro de cabeça, mas se não me engano são as alíneas B, C e D, que diz especificamente o seguinte, e me perdoem se eu estiver me estendendo muito. O artigo 30 trata, né, das atribuições que o escrivão judicial deve ter para o aprimoramento dos serviços, e no inciso 12 ele faz o seguinte:
para o aprimoramento dos serviços, o escrivão manterá permanente diálogo com juízes, informando-os sobre eventuais problemas e dificuldades concernentes à linha B, a existência de superposição de atribuições, procedimentos desarticulados e interações deficientes entre os diversos órgãos. A linha C, a procedimentos muito complexos ou pouco organizados. E a linha D, a defasagem de normas expedidas pelo Tribunal de Justiça. Eu acho que aqui as normas de serviço consolidaram a base regulamentar e normativa da consulta que o escrivão fazia para o juiz, e muitas vezes o juiz, e aí não é crítica a ninguém, e se entenderem como crítica, é uma crítica científica, muitas vezes o juiz se negava e falava para o escrivão, consulta para a corregedoria, né? E o Dr. Durval sempre insistiu muito nisso, a consulta tem que ser feita primeiro para o juiz, né? Por quê? Porque a ele incumbe, num primeiro momento, né, superintender o serviço no cartório e até para preservar o poder correcional dele, né? Mas muitas vezes o escrivão ficava naquela situação, porque não tinha, né, um substrato sólido, normativo, concreto para dirigir a consulta diretamente para o juiz corregedor permanente, agora ele tem, né? Eu acho que essas três alíneas do inciso 12 do artigo 30, né, dão essa segurança, né, e essa base normativa regulamentar para o escrivão judicial dirigir primeiro a consulta para o juiz corregedor permanente, que é lógico, pode consultar a corregedoria, mas tem que se manifestar antes, né. Então, a meu ver, também esse é um dos grandes artigos das normas de serviço da corregedoria. Os artigos que tratam da execução da pena de multa também são sensacionais, eles estabelecem um procedimento claro agora, com definição precisa dos órgãos que devem receber o depósito, enfim, daquele valor recolhido, né, a título de pena pecuniária. Isso nós não tínhamos, e, melhor dizendo, nós tínhamos, mas em regramentos muito fluidos, muito esparsos, né? E, enfim, isso tudo foi consolidado e é uma régua aí que serve, né, de norte, de bússola muito firme e muito segura para o cartório também. E por fim, para não me alongar, e o Dr. Durval não me tomar o microfone, eu acredito que todos os artigos que regulamentam também a guarda, o depósito e a destinação das armas, objetos e veículos apreendidos. Nós temos hoje, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, um procedimento um procedimento concreto, um procedimento definido, com prazos certos, né, que permitem que tanto o juiz quanto a serventia saibam o que fazer com esses objetos, né, que se acumulavam durante anos, né, nos prédios do Poder Judiciário, né, e não tinham a correta destinação. Por quê? Porque nós não sabíamos e não tínhamos um procedimento definido a seguir, e hoje nós temos, né. Então, ao meu ver, são, dentre tantas outras, né, eu acho que é interessante, doutor Jamé, essa questão dos objetos e de armas, que os escrivães que nos ouvem atentem bem para isso. Nós vivemos numa época em que segurança e prudência, prevenção, são termos que devem estar muito presentes no nosso dia a dia. Então nós devemos cuidar da segurança de todos, não é? Não deixar uma arma em cima da mesa, no cartório, eu estou dizendo. Aquela arma que foi recebida, está lá em cima da mesa. Nós temos estagiários, agentes, funcionários em geral, escreventes, o próprio juiz, o promotor. É muita gente dentro do cartório. A arma não fica em cima da mesa. Em hipótese nenhuma. O escrivão tem que tomar todo o cuidado. E eu estou falando porque são situações que nós temos que prevenir. Nós temos dentro de cartório estagiários menores de idade. Então, os escrivães têm que tomar todo cuidado, sabe? Não dá para dar sopa para o azar. Não dá para dar sopa para o azar. Arma em cima da mesa, esquecida, largada, nem pensar, sabe? A arma foi recebida, tem que ser feito o registro, a anotação, encaminhada, guardada adequadamente.
adequadamente. Todo cuidado é pouco com qualquer tipo de arma, né? Não importa se seja uma faca, se seja uma espada, um revólver, uma metralhadora, o que for. Tem que tomar cuidado com isso. E a responsabilidade é do escrivão. Então, o escrivão, cuide bem disso. É interesse dele, interesse de todo o seu cartório, de toda a sua comunidade. Então, doutor Jaime, por favor, gostaria que o senhor só lembrasse aí esse procedimento das armas, porque só em 2012, mais de 60 mil armas foram destruídas, né, para o bem de todos nós, por atuação da Corregedoria, da Presidência do Tribunal, do Exército, da Polícia. Agora em 2013, outro tanto. Então, nós estamos aqui na Corregedoria fazendo a nossa parte, mas é importante que cada um faça a sua parte lá no cartório, aqui em São Paulo, lá em Prudente, em Marília, Pompeia, Ribeirão Preto, onde for. Tá? Essa lembrança do Dr. Durval foi muito pertinente e talvez até isso acontecesse porque, eu tive a oportunidade uma vez de conversar isso com alguns funcionários, numa dessas intervenções que a equipe fez para organizar armas para a remessa do Exército. Talvez essa situação que o Dr. Durval relatou acontecesse. Por quê? Porque os serventuários do cartório, pelo fato de não existir esse procedimento correto, às vezes não tinham até instrumentos, né, normativos para provocar o juiz, né, para dizer, olha, o que eu faço com essa arma, né? E hoje eles têm, né? O artigo 509 das normas é muito claro. Ele diz que, recebido o laudo pericial das armas, o escrivão intima o MP, o defensor, né, para que se manifeste e depois faz os autos conclusos para o juiz, né? Então, hoje o serventuário ele tem também um instrumento poderoso para provocar, né, a manifestação judicial a respeito daquela arma, né, até para que ele possa se resguardar, né, e não permitir que essa situação aconteça, igual o doutor Durval disse, né, e enfim, providenciar a destinação, né, rápida, né, daquela arma, tirar aquela arma de maneira rápida e célere do prédio do Poder Judiciário, né. Daí a observação que eu fiz, né, e daí também um dos motivos pelo qual eu elegi esses artigos como uma das grandes alterações que foram feitas durante, né, esse tempo todo. Temos aqui uma pergunta do William Henning de Oliveira. Ele é escrivão judicial aqui em São Paulo. Ele pergunta, ele pede que se esclareça, por favor, o artigo 92 das normas, que estabelece que é vedado receber petições diretamente no cartório para processos em trâmite naquele cartório, ainda que protocoladas. E diz que a maioria dos ofícios tem protocolador. De fato, hoje em dia, nós temos uma previsão expressa com relação a isso, mas eu vou pedir para o Dr. Chu explicar melhor. Excelente pergunta. De quem, Durval? Do William, né? Realmente, essa foi a intenção da Corregedoria, de vedar que o cartório, ainda que tenha protocolador, receba petições. E o motivo é simples, porque se a petição passa pelo distribuidor, o tribunal tem toda a métrica acerca das petições recebidas, se a petição ela foi juntada ou não, se ela foi encaminhada ou não. Então, o sistema informatizado pode controlar tudo isso. Se o cartório receber essa petição, o Tribunal de Justiça não vai ter esse controle. Então, isso era um pleito antigo da Comissão de Organização e Métodos e não foi acolhida pela Corregedoria em gestões anteriores devido ao estágio do sistema informatizado àquela época. Hoje entendemos que já é possível avançar nesse sentido, então somente abriu-se exceção para petições requerendo juntada de subestabelecimento ou procuração, porque nesses casos provavelmente o advogado quer ter vista dos autos. Então, se obrigá-lo a ir até o protocolo, a petição não retornará no mesmo dia. Então, só nesses casos, tirando esse caso, todas as petições têm que ser protocoladas. E isso também evita trânsito desnecessário de advogados, de estagiários dentro do fórum. Então já é mais fácil, o protocolo normalmente é no térreo, é mais simples.
Tá? Então, isso, entendemos que foi um avanço. Só o tempo vai mostrar isso. Por favor, Pedro. Com relação ao controle dos prazos processuais, o artigo 100 das normas, ele tem uma discriminação expressa hoje. Então, ele indica, inclusive, quais os tipos de processamento vão para o prazo. Eu já passei em inúmeras unidades no estado inteiro e já me questionaram, mas o que eu mando para o prazo? Então, para deixar mais ou menos claro o que vai para o prazo, e para que as pessoas possam, de repente, pensar, não vou criar outros escaninhos senão do prazo, né? Senão o pessoal faz o quê? Cria lá um escaninho para acompanhamento dos mandados, um escaninho para acompanhamento dos ofícios que encaminhou, um escaninho para acompanhamento das cartas precatórias, outro para decurso de prazo. O artigo 100 e os seus itens subsequentes, ele fala exclusivamente do prazo. E a partir disso ele delimita o que vai para o prazo, quando é retirado o prazo, e ele não cria outros escaninhos. Tá? Isso é interessante porque o que acontece normalmente é o pessoal tira o prazo e coloca numa mesa aguardando decurso de prazo. E aí aumenta o lugar de procura do processo, dificulta a busca, prejudica o andamento do processo, porque você vai ter que fichar um processo para um outro lugar sem necessidade. Então, é bem interessante fazer a leitura desse artigo aí. Tá? Vocês vão percebendo que, aos poucos, a gente vai apontando um artigo aqui e outro ali, que são coisas extremamente úteis no nosso dia a dia. Não é? Muito bem. Doutor Jaime, eu queria que o senhor nos respondesse a respeito dessa parte de correição ainda, essas correições que se faz no final do ano, nos presídios, nos centros de detenção, nas cadeias, né, nas penitenciárias. Como é que fica essa questão da ata da correição? Nós não fizemos aí um modelo padrão para esse tipo de situação, porque entendemos que não havia necessidade disso. Mas o senhor tem alguma dica? Como é que faz? Tem um relatório do CNJ. Esse relatório pode ser usado para instruir a ata, ou ele substitui a ata. Dá uma dica, porque acho que isso acaba sendo bastante útil para quem nos ouve. Como o doutor Durval bem observou, nós não fizemos um modelo de ata de correição, por conta das especificidades, enfim. Não foi possível fazer esse modelo de ata de correição para presídios, unidades carcerárias em geral, estabelecimentos prisionais em geral, centros de detenção provisória, penitenciárias, cadeias públicas. E como o doutor Durval também bem citou, os juízes corregedores de presídios, eles têm obrigação de visitar mensalmente os estabelecimentos carcerários que estão sob sua corregedoria e tem que preencher um relatório de inspeção mensal que eles enviam para o CNJ, que é um relatório muito completo, né, e que além de encaminhar para o CNJ, eles encaminham para a corregedoria e que, no meu entendimento, pode sim servir como... eu acredito até como a própria ata de correição. Pode servir como a ata de correição ordinária de final de ano. Eu não vejo problema nenhum. Mesmo porque, nesse relatório, há um campo próprio para que o juiz faça as observações que ele entenda pertinentes. Então, nesse campo, ele pode mencionar os livros que ele vistou, observando que ele não precisa, nessa correição anual ordinária, eu entendo, até porque tem base nas normas de serviço, agora não me lembro o artigo, mas está bem no começo, eu posso até olhar, ele não precisa vistar todos os livros, né? E quem trabalhou com corregedoria de presídio sabe o tormento que é vistar os livros do presídio, né? Principalmente livro de raio, o pessoal pegar o livro do raio 6 e trazer para a gente vistar o livro da portaria, né? Então, ele pode vistar apenas os livros mais importantes e anotar naquele campo próprio de observações do juiz, enfim, fazer outras observações que ele entender pertinentes e encaminhar para a corregedoria com um termo simples, um termo no qual ele diz, olha, realizei a correição na data tal, estavam presentes fulano, 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 e serve como ato o relatório de inspeção mensal. Eu entendo perfeitamente possível, viu, doutor Durval? Mesmo porque, como eu disse, é um relatório bem completo e o juiz
já, enfim, todo mês tem a obrigação de preencher esse relatório e encaminhar para o CNJ, em dezembro, inclusive. Nós temos, acho que isso esclarece bem, e temos aqui também mais uma pergunta da Maria Helena Torchu, por favor. A Maria Helena Domingues Carvalho, de Indaiatuba, fala: no modelo tal, temos modelos diferentes para execução criminal, infância e criminal e GCRIM. O novo modelo estará tudo agrupado, facilitando a expedição das atas em caso de varas criminais cumulativas? Bom, nós vamos fazer tantos modelos quanto forem possíveis, porque é difícil prevermos a competência de todas as varas criminais. Tem vara criminal que tem competência para a infância também, tem vara criminal que tem competência para o júri, execução, tem vara criminal que tem competência para o GCRIM. Então, assim, fazer uma ata para cada vara, prevendo todas as competências possíveis, imagináveis e a respectiva combinação, é bem complicado, mas as mais comuns certamente serão feitas. Eu vou fazer só mais uma observação, senão o doutor vai bater em mim depois. Com relação ao artigo 521, antes de entrar aqui, uma moça me falou assim: tem que falar alguma coisa do criminal, que a gente sempre fala muito do cível. E o artigo 521 eu acho que é muito interessante, porque ele trata da guarda de substâncias químicas, né, de entorpecentes, e da guarda de munição. O que a gente vê no estado inteiro? Os depósitos de armas cheios de munição, né? O artigo 521 já prevê a vedação do recebimento das munições. Então isso eu acho que é uma novidade e pode ser utilizado a partir de ontem, né, quando as normas entrarem em vigor. Então, para as unidades criminais do interior do estado e da capital também, normalmente elas vão para o DIPO, né, as munições na capital, mas para as unidades judiciais do interior que recebem munição, a partir de ontem já tem vedação para esse recebimento. Tá? Então, não há mais possibilidade de ter. Nós passamos em inúmeros depósitos de armas do estado e, ao lado das armas, caixas de munição, né? Então, era um prato cheio, né? Então, a gente tem que tentar evitar qualquer tipo de problema, e eu acho que isso é uma coisa que tem que ser atentada aí para as varas criminais. Ou, desculpa, pelas varas criminais. Muito bem. Deixa eu responder mais uma pergunta. E essa aí não veio aqui hoje, veio no meu e-mail pessoal, e para os senhores verem como os nossos funcionários são dedicados e são atenciosos. Então, o Leonardo Buzzi já leu as normas e fez os seguintes questionamentos. Referente ao artigo 66, que trata o seguinte: os livros em geral, inclusive de folha solta, serão abertos, numerados, autenticados e encerrados pelo escrivão judicial sempre na mesma oportunidade, podendo ser utilizado para esse fim processo mecânico de autenticação previamente aprovado pelo juiz corregedor permanente, vedada a substituição de folhas. Ele questiona se não seria melhor fazer o termo de abertura e encerramento na mesma, somente ao final, não na mesma data, e essa disposição já é uma disposição que já veio de um provimento antigo da Corregedoria de 96. Então, eu entendo que não há dificuldade nenhuma de cumprir o artigo 66, de lavrar o termo de abertura e encerramento na mesma data, ainda que seja de livro de folhas soltas, e ele vai se compondo conforme as folhas vão sendo encaixadas. Um outro questionamento que ele fez foi acerca da carga, e é muito interessante, acerca da carga de autos, que consta do artigo 162, né? E ele diz o seguinte, que quando for execuções fiscais, cargas em lote, o cumprimento desse artigo 162 fica um pouco dificultoso, né? O que eu tenho para dizer é o seguinte: esse artigo 162 ele foi pensado e idealizado para carga a advogados, não para carga a procuradores federais ou a procuradores do município, né? Esses procuradores, eu acho que pode ser feita a carga em lote, né? E depois, na devolução, só certifica nos autos a devolução
não precisa juntar a cópia do relatório em cada execução fiscal, né? E, inclusive tem uma disposição expressa no artigo 162, deixa eu falar até o artigo aqui, o parágrafo 4º, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, que fala o seguinte, ó: o procedimento previsto nesse artigo poderá ser aplicado a outras modalidades de carga, desde que disponível a funcionalidade, carga eletrônica, no sistema informatizado para outros destinatários, e o método se revela eficiente. Então, eu acho assim, quando for procurador, Ministério Público, não precisa aplicar o artigo 162. Bom, nós já estamos aqui há quase 1 hora e nós não devemos nos estender muito. Mas eu gostaria, antes de falar um pouco sobre o plantão agora de final de ano, por exemplo, doutor Chu, o senhor tem aí em mente, ou mesmo o Pedro, as principais mudanças aí do plantão do final de ano? Doutor Jaime, quem... Bom, posso iniciar? O plantão de final de ano, como o doutor Jaime já adiantou, o que nós fizemos? Procuramos organizar todos os diplomas normativos que regiam a matéria, tanto na área da infância quanto o plantão do final do ano, tudo consolidando nas normas de serviço. Para tanto, foi necessária a divisão dos plantões em algumas categorias: plantão ordinário, plantão especial e plantão extraordinário. Isso foi um ponto diferente das normas. Então, é importante lembrar que agora você não precisa mais se preocupar com provimento, CSM, CG, com relação a esses plantões. Não, está tudo considerado nas normas da Corregedoria. Você pode ver nas notas de rodapé que essas normas obedecem às decisões do Conselho Superior da Magistratura, levam em conta os provimentos do Corregedor-Geral, ou seja, todas as normas, as resoluções do órgão especial, todas essas normas foram utilizadas para ser feita uma consolidação das normas de serviço. Então, você quer saber como é que funciona? Está tudo ali. Tá? Desculpe, doutor Ju. Bom, além dessa organização, né, as matérias passíveis de apreciação no plantão continuam as mesmas, que constavam dos provimentos CSM. Inovação foi feita na organização do plantão, né? Tiramos aqueles livros, a obrigatoriedade de livros, e estabelecemos uma nova sistemática de organização por meio de folhas soltas que vão se formando ao longo do plantão, né? O artigo especificamente, eu vou achar aqui para vocês. Constam aqui dos artigos 1130, 1129 e 1130, mais especificamente o 1130. Então, isso, os senhores devem ler com atenção esses artigos, que eles regulamentam de uma forma um pouco diferente o plantão que vinha sendo feito anteriormente. E essa prática que consta das normas já era adotada por diversas comarcas, né? Muitas comarcas já não faziam esses livros, inclusive, se eu não me engano, na própria comarca da capital, não se fazia mais esses livros, utilizavam essa sistemática de folhas soltas, e nós entendemos por bem acolher essa sugestão. E também regulamentamos o local onde vai ficar guardado esse material, né, que comprova a realização do plantão e essa documentação do plantão, que ficará onde o plantão é realizado. Também previmos no plantão extraordinário, ele não existia, né, em nenhum lugar, o plantão extraordinário, e foi necessária a previsão, tendo em vista as manifestações que ocorreram nesse ano. Então, muitos advogados ficavam sem saber aonde se dirigir, né? O fórum fechava e não tinha previsão. Quando acaba a energia elétrica, sim, às vezes fecha o fórum, porque acabou a energia elétrica. Aqui em São Paulo, às vezes acontece isso. Acabou a energia elétrica no fórum central, como é que faz? Uma inundação em algum bairro, o advogado não consegue chegar até o fórum, como é que ele faz? Qual é a competência? Eu vou passar mais 4 artigos que eu acho que são bem interessantes. Possível
o pessoal do criminal já está acostumado com tarjas, né? Então, o pessoal do criminal, você pede um processo de réu preso, eles sabem a tarja. Então, no cível a gente tinha uma certa dificuldade. Então, às vezes se passa em cartórios e tem lá 5 tarjas diferentes e cada um põe uma tarja de uma cor. Se vocês verificarem no artigo 192, agora as tarjas são obrigatórias, elas estão elencadas e enumeradas. Então, lá no artigo 192 já tem informação, tarja verde, Ministério Público, 2 tarjas verdes, curador especial, tarja amarela, e assim vai. Eu não vou ficar lendo aqui que são várias. Então, tem identificação por tarjas. Por que isso? Porque em cada cartório tinha um procedimento diferente. Você chega numa unidade, para os juízes mesmo, quando eles mudam ou promovem, se chega na outra unidade, ele acha que é uma tarja para uma coisa, porque na unidade que ele passou era de um jeito, na próxima já é de outro. Então pode acontecer dificuldade no trato do processo, não só para os juízes, mas também no cartório. Um funcionário sai de uma unidade para outra, a mesma coisa. Então agora a Corregedoria decidiu criar esse sistema de tarjas específico também para o cível. Está lá no artigo 192. O provimento CSM, que o doutor Duval já tinha falado, né, que os provimentos mesmos do Conselho, o provimento CSM 1625 de 2009, que trata do leilão eletrônico, são os artigos 250 e seguintes. Então já fica fácil, dou umas dicas assim do que vocês vão usar no dia a dia. Com relação à execução, nos processos de execução penhora de bens imóveis, é obrigatória a solicitação de registro de penhora no sistema da ARISP, artigo 233 e seguintes. Tá? Então, penhorou imóvel, ARISP, obrigatório uso. Execução de penhora, nos processos de execução, em caso de penhora com arquivamento de processos com penhora. Nos casos das execuções julgadas extintas, devem ser levantadas as penhoras no sistema também, artigo 281. Então, são detalhes que estão, como é muito grande, as normas ficaram bastante extensas, é interessante ter umas dicas de como melhor usar. O índice, lá na frente, ele tem, é muito fácil de acessar, e ele tem a identificação exata de artigos, os artigos estão muito fáceis de localizar. Tá? Então, acho que fica mais algumas dicas aí para o dia a dia. Bom, eu gostaria de lembrar também um artigo, que é o artigo 43, que fala assim: cópias de todas as guias de levantamento expedidas em favor dos profissionais mencionados no artigo 35 serão arquivadas em classificador próprio. Quem são esses? São os auxiliares da justiça, não serventuários. Então, quem? Perito, tradutor, intérprete, administrador, liquidante, comissário, síndico, inventariante, dativo, depositário e outros. E outros, os leiloeiros. Não é? Então, como é que faz o pagamento dos honorários do leiloeiro? Depósito judicial, expede-se guia e arquiva a guia em cartório. Está nas normas, artigo 43. Isso foi feita a consulta, então estou aproveitando para dar essa orientação. O leiloeiro, o pagamento do leiloeiro no processo, expede-se a guia de levantamento. Então, o pagamento é mediante depósito. Acho que isso é bem simples, como tudo que se faz. Qualquer perito, qualquer tradutor, qualquer profissional que preste serviço no processo, o pagamento é mediante depósito judicial prévio, prestado o serviço, expede-se guia de levantamento. É assim que funciona. Artigo 43 deixa isso claro. Tá? Nós vamos normatizar isso mais claramente, embora eu entenda que já está claro, mas nós vamos melhorar até isso. Tá? Nós estamos fazendo uma consulta relativa à consulta ao Estado, aos funcionários, relativa a leilão, como vamos melhorar essa questão do leilão eletrônico, porque precisamos aprimorar isso. Tá? Mas já fica aí adiantado esse entendimento. Tá bom? Nós vamos então encerrando. Doutor Jaime, quer acrescentar alguma coisa? Doutor Ricardo Chu? Eu vou ver. Do público, alguém quer fazer alguma pergunta? Pois não, só que eu preciso do microfone, porque senão as pessoas que estão nos ouvindo em casa ficam sem ouvir. Por favor. Obrigado. Boa noite, meu nome é Renê, sou escrivão aqui do Juizado Central. Ainda ontem, no evento que teve lá da CEPLAN,
conversando com outros coordenadores de juizado, o pessoal estava comentando que realmente essa revisão das normas parece que ajudaram bastante, acho que aperfeiçoaram bastante coisa. Mas parece que sempre tem uma dúvida comum para o pessoal dos juizados, que é no sentido de tentar interpretar se uma determinada norma levou em consideração ou não algumas particularidades do juizado. Agora há pouco... Posso lhe adiantar uma coisa. Claro. Sempre levamos em consideração as particularidades do juizado, até porque uma das pessoas que teve grande participação ativa O Pedro. é um juiz que entende muito de juizado e que é de juizado. Mas continue. Por exemplo, a questão do protocolo da petição, que deva passar pelo setor de protocolo, os juizados costumam ter anexos que não têm serviço de protocolo, né? Então, é claro que é uma dúvida que acho que é até relativamente simples de se resolver, mas a gente sabe que gera bastante dúvida, principalmente nos funcionários que estão lá. Então, a pergunta seria mais ou menos a seguinte: essas situações em que, eventualmente, a gente tem a impressão que se cria uma contradição entre a prática do juizado. Acho que uma outra coisa também que o pessoal comentou ontem, a obrigatoriedade da lavratura do termo de juntada da petição, se para juizado cabe ou não cabe. Se teria alguma dica aí para essas situações, se a gente deve, de fato, fazer a interpretação das normas de serviço literal, né, seguir exatamente o que está lá, se existe ainda espaço para algum tipo de consulta, se alguma coisa vai ser revista. Bom, René, eu acho que espaço de consulta sempre há esse espaço para consulta, para alteração das normas, mas o que eu posso te responder é assim: a princípio, a parte geral, que trata dos ofícios de justiça em geral, aplicam-se sim aos juizados especiais, que eles estão até incluídos nos ofícios de justiça em espécie. Agora, se por ocasião de um problema num anexo, né, ou por ocasião de uma questão da juntada, que aí eu acho que não tem muito jeito, tem que observar as normas, mas houve algum problema por ocasião do anexo, faça uma consulta para a sua juíza corregedora permanente, né? E se ela entender necessário, ela encaminha para nós também, tá? Mas estou à disposição, se você quiser conversar também a respeito, a gente pode conversar. E até, só pegando carona no que o Dr. Chu falou e no que o senhor falou também a respeito de consulta, a consulta está mais legitimada ainda porque o artigo 5º, parágrafo 3º, prevê também como atribuição de função correcional, né, a consulta sobre interpretação e aplicação das normas, né, e diz que essa atribuição é do corregedor permanente. Como o Dr. Chu falou, espaço para consulta sempre há. E elas devem ser feitas, né, porque é o maior instrumento de aprimoramento, né, das normas de serviço. Na verdade, eu ia falar isso. Que o capítulo 2º, artigo 5º, parágrafo 3º, fala disso, que as consultas sobre aplicação vão ser repassadas para o corregedor permanente da unidade, e ele repassa para a corregedoria, se o caso. Nós temos... Sim. Depois de decidir, né? Aí ele submete a decisão à corregedoria. Nós temos mais uma pergunta aqui na plateia. Por favor, o seu nome e a pergunta. Meu nome é Mário, Dr. Durval. Boa noite. Mário. Sim, eu sou oficial Por da favor, Justiça. Mário. E eu tenho algumas questões assim que eu sou do interior, o pessoal pediu para perguntar aqui. Né? Lá temos a portaria do juiz que regulamenta a central de mandados. E o artigo 994, ele diz que o oficial tem que comparecer diariamente ao ofício ao setor correspondente para registrar a presença em livro próprio ou ponto biométrico. Ressalvada a fixação da periodicidade diversa para registro da presença a cargo do corregedor permanente. O corregedor colocou 2 dias na semana. Daí a norma, ela vem aqui agora, e vedada a ausência de registro da presença por 2 ou mais dias úteis consecutivos. Então, daí a portaria dele acho que tem que ser modificada para ser pelo menos 3 dias na semana, então. Senão ele pode ser 48 horas. Com certeza a portaria dele tem que ser modificada, porque já está em desacordo com as normas de serviço, que estabeleceu uma periodicidade mínima de comparecimento. Nós tínhamos em conversa com o Dr. Ivan Sartori anteriormente que o registro seria uma vez na semana, né? Uhum. E até nem ter registro, né? Porque tem o plantão diário. Eu entendo, mas é que isso é atribuição da corregedoria. Sim. Tá, então as normas são da corregedoria. Então tem que ser refeita a portaria? Nesse aspecto. Sim, ela vai ter que ser adaptada. Doutor, e um parecer de um juiz auxiliar da corregedoria, ele foi transformado em norma agora,
E matematicamente ele cria uma discrepância muito grande da diligência civil, que a gente chama de paga, com a gratuita. Eu explico para o senhor. Ele vinha normatizado, a antiga norma da corregedoria, ela vem por assunto, como é agora, e numa sequência lógica. Então, quando ele falava da diligência paga, que ela vinha antes, ela não se referia se era de ida e volta a diligência. Sim. E quando ele chega lá embaixo, que ele vai tratar da diligência gratuita, ele sublinha que é de ida e volta. No meu entender, senhor, desculpe, mas ali quando ele sublinha que é de ida e volta, ele está falando só da gratuita e não se refere à paga. Por quê? Se o senhor for fazer a conta, por exemplo, no interior nós temos a portaria de quilometragem. Então, 20 quilômetros até 10 quilômetros é a sede do juízo. 13,59, que é o valor de 10 quilômetros da sede do juízo. Nos próximos 10, você conta 6,75. Né? Então, seria até eu tenho a conta já feita para poupar o tempo. Deixa eu lhe dizer, não adianta fazer a conta, porque as outras pessoas estão distantes não vão acompanhar a conta. Só explica o assunto, a conta a gente... por uma mesma diligência da área gratuita, você recebe 64,56. E da diligência paga R$ 20,34. Por quê? Eu entendo que quando ele não menciona a diligência paga, ela é ida e volta. Daí ela fica um pouco menor essa diferença, mesmo assim fica longe de alcançar o cálculo da gratuita. Mário, deixa eu te explicar uma coisa. Para você e para quem nos ouve, claro. Tem um parecer. Esse parecer, certamente, não fui eu quem deu, pelo menos não lembro desse caso. No parecer deve ter a fundamentação disso. Se ele fala em ida e volta, não é por acaso, tem algum argumento, deve ter uma razão para ele ter mencionado ida e volta. Não é? Talvez, se não tinha uma normatização disso, talvez agora precise ter. Agora, se houve alguma dúvida, essa dúvida de interpretação, é o que nós falamos, pode ser consultado, faça uma consulta formal, não é? E aí isso vai ser dado uma resposta formal. Se no parecer ficou essa dúvida que o senhor está mencionando aí, vamos esclarecer isso. Acho que é mais adequado. Faça a consulta, como o doutor Jaime mencionou. Isso também faz parte dessa atividade. Certo. Tá? Doutor, e o critério de diferenciação da diligência da capital para o interior, que é 16,95 na capital e 13,59 no interior, né? Eu procurei a área dos municípios. São Paulo, a capital, tem nona área. A minha cidade é a mesma área de São Paulo e abrange mais 2 cidades menores. Então, não entendi o critério de diferenciação que a gente recebe, acho que R$3 a menos, né? Se em termos de área, tem muitas cidades maiores, Barretos, inclusive. Veja, intuitivamente, a gente pode pensar que em São Paulo a locomoção você tem um custo muito maior, porque tem trânsito, anda, para, e semáforo, e as dificuldades de locomoção próprias de uma cidade como São Paulo, o custo naturalmente é maior de São Paulo. Isso aí é intuitivo, a gente sabe que é. Tá? Muito obrigado, doutor. Pois não, só um instantinho de cada vez. Só mais essas 2 perguntas, senhores, por causa do horário das pessoas que nos ouvem também no interior, tá? Pode fazer a senhora, então, que já está com o microfone, só para a questão de otimizar. Obrigada. Doutor Durval, não seria bem uma pergunta, é um pedido. Nós discordamos com a redação de 50% das normas da corregedoria quando se trata de oficial de justiça. E gostaríamos que a corregedoria fizesse um encontro como este aqui com oficiais de justiça de regiões. Se a corregedoria quiser pensar as regiões, das 10 regiões administrativas, não há problema. Se quiser que a associação o faça, nós faremos para os colegas, a maioria, bacharel em Direito. Eu analisei ipsis literis essa redação. Há muito desrespeito aos oficiais de justiça. Da mesma forma que nós queremos normatizar, legalizar a situação das diligências, nós não gostamos
que fique na dependência desses valores da forma como a corregedoria coloca. São assuntos que poderíamos discutir, seja com os senhores, os juízes auxiliares, juízes assessores, desembargadores, sejam quem quiser compor uma comissão. É um pedido que eu faço, porque não aceitamos da forma como era feito e como foi modificado. Posso fazer só uma observaçãozinha? Pois não. Pois não. Já acabou? Não, é esse o pedido que eu reitero e elogiá-los pela iniciativa, embora já tenham o manual para trabalhar, de virem à APAMARGE, elogiar a APAMARGE, a iniciativa da Corregedoria. E é uma pena que o desembargador Ivan e os juízes da geração mais jovem não continuem com o desembargador Ivan, porque pela primeira vez a gente vê um Tribunal de Justiça de São Paulo fazer da administração algo mais sério. E isso é muito importante para nós. Queremos colaborar, mas desde que altere alguns artigos das normas da Corregedoria, principalmente o que o doutor Ailton fez, que nós não nos esquecemos da reunião que tivemos com o corregedor geral e com ele, e ele encaminhou de tal maneira, e o corregedor geral na época encaminhou de tal maneira a reunião, que nós dissemos que um dia nós iríamos nos encontrar numa sala de audiência. Não queremos que aconteça mais isso. Queremos pacificar essa relação. E cada juiz no Estado toma decisões diferenciadas da corregedoria. Isso gera muitas insatisfações. Tivemos casos graves de suicídio de colega em virtude desses problemas. Então, eu insisto com o senhor, vamos arrumar isso aí. O prooficial é diferenciado do cartorário. Eu fui cartorária, eu sei. Eu gostaria de agradecer a sua presença. A senhora se preocupou em vir até aqui, a senhora é uma representante de classe, né? E veio até nós, veio participar desse evento. A Corregedoria, desde o início, tem tido essa preocupação de sair e discutir. A senhora sabe que nem sempre foi assim, né? Nunca foi assim. A Corregedoria vir e discutir. Como eu disse, a Corregedoria não tem a pretensão de estar certa em tudo, de ter acertado, da perfeição. Nós precisávamos fazer, e nós fizemos. É natural que agora nós ouçamos e a gente identifique aí as necessidades de adaptação. A senhora disse que estão em desacordo com uma parte das normas. Pode ser que esse desacordo proceda, a meu ver, ou ao ver da Corregedoria, em alguns casos, em outros não. Isso é natural que seja assim, né? Assim como nós não temos perfeição, vocês também certamente não devem ter, somos todos humanos. Mas o importante é saber o seguinte: foi feito tudo com o maior respeito pessoal a todos, né? Isso é uma conduta que nós temos primado na Corregedoria, de um respeito, de atenção, na medida do possível, a gente procurar atender a todos o tempo todo. Eu não posso aqui me comprometer a mudar isso ou aquilo, porque ainda temos muito tempo para se discutir e saber do que se trata exatamente. Agora, naturalmente, as normas vão ser aprimoradas paulatinamente a partir do ano que vem. Este ano não vamos mais fazer grandes alterações, porque não dá tempo. Hoje já é dia 26 de novembro e o tribunal fecha aí no recesso final de ano daqui menos de um mês. Não é? Com relação a esses encontros para debater a situação dos oficiais de justiça, eu não posso me comprometer porque nós estamos em final de gestão. Mas certamente a senhora pode renovar esse pedido para o novo corregedor-geral, que vai ser eleito agora no dia 4 de dezembro, e a partir daí sim ser feito qualquer planejamento com ele. A senhora entende, essa questão aí é democrática, eu não posso me comprometer para a próxima gestão, tá certo? Mas de qualquer forma já fica anotado o seu pedido, tá? Nós só temos mais uma pergunta. Rapidamente, eu já também passei os olhos pelas
novas normas, mas infelizmente eu não me detive justamente na questão que me ocorreu agora, que, claro, está muito bem normatizada, tenho certeza, embora não me lembre de ter me detido nela, mas é uma questão comum para nós. Porém, eu quero colocar aqui uma situação para ouvi-los a respeito até de alguma dica para a situação aqui do João Mendes. As varas cíveis do João Mendes, elas têm normalmente muitos processos, muitas delas têm poucos funcionários e tem filas de pessoas no balcão. Os nossos processos cíveis ainda são muitos, então essa nova realidade do processo digital vai demorar ainda para superar aí esse volume imenso de processos físicos que a gente tem. Então, nós vamos ter que trabalhar ainda muito tempo com a questão da carga dos processos físicos. Então, vejam só, nós não temos uma disponibilidade de gente para ficar ali no balcão cuidando dos processos. E nós temos normas, pelo menos tínhamos, eu não me lembro de ter lido com detalhe agora como é, mas autorização para carga para muita gente, né, para estagiário com registro lá na OAB e tal. Então, o que acontecia muito? O pouco servidor que tem um grande número de pessoas para atender no balcão, ele vai lá, pega o processo, entrega, volta para atender outro, e ele não tem como acompanhar aquele movimento. É muito movimento no balcão. No dia seguinte, cadê tal processo? Bom, esse processo estava ontem na mesa de fulano. Sim, cadê esse processo? E todo mundo da vara vai procurar esse processo, procura esse processo. Gente, ontem eu mesmo, alguém diz, peguei esse processo e mostrei para o advogado tal no balcão, mas não tem carga desse processo. Aquele advogado realmente veio no balcão, pediu para ver o processo, mas ele não fez carga do processo. E daí? Não tem como acusar o advogado que ele levou o processo. Não tem como acusar o servidor que ele fez algo errado. Como é que não tem como a gente melhorar isso? Tem alguma dica para a gente? Porque a situação realmente do João Mendes é difícil nesse ponto. É muita gente no balcão, pouco funcionário e muito processo físico. Desculpem. Olha, agradeço pela presença de vir aqui também debater isso conosco, mas eu acho que tudo passa por uma questão de organização interna do cartório. Os processos físicos ainda vão existir por algum tempo. Fica a dica do 21º ofício, que tem um balcão reduzido a uma única sala, um balcão bem organizadinho, em que com essa localização menor numa sala só, a organização fica mais fácil. Não tem outro jeito, por enquanto. A melhora disso, podemos pensar, aceitamos sugestões, não há dúvida. Mas, por enquanto, a questão é só de organização interna mesmo. Eu não sei se o Pedro ou o doutor Ricardo Só para completar, que consta das normas previsão expressa de recomendação que o escrivão ou alguém poder designado mantenha vigilância nos processos que estão sendo examinados no balcão, né? Realmente limitar esse acesso nós não podemos, né? Tivemos até diversos problemas com o CNJ por conta disso, então resolvemos, as normas estão exatamente de acordo com todas as decisões do CNJ. E quanto a essa questão de um processo sendo examinado sumir, tem essa recomendação, fora a organização, né, que o Dr. Duval falou, tem essa recomendação de vigilância os processos que se encontram no balcão da serventia. Aqui, desculpa, sem microfone, guarda isso. É que as pessoas estão ouvindo. Só me permita, porque eu acho que para dar razão para a colega. Se o senhor for ao 16º andar, acho que 13º andar, atrás dos precatórios, se o senhor tiver pressão alta, o senhor precisa tomar 2 ou 3 comprimidos, porque é uma loucura, eu não tenho outra palavra. Eu não tenho outra palavra.
E mais, nós temos nossos advogados a sumiço de 2 volumes num caso de precatórios. Eu entendi. Mas Por favor. Olha só, eu volto a insistir que nós precisamos melhorar a organização e a estrutura. Organização e estrutura, né? Mas, infelizmente, a organização nós temos ajudado muito. Aos poucos, nas áreas em que somos chamados ou nas áreas em que nós vamos fazer correção, nós procuramos ajudar na reorganização e reestruturação. A senhora sabe que em algumas comarcas, até montar prateleira, serrar, bater martelo, a nossa equipe fez. Então, agora, a reestruturação física, ok. Agora, melhorar a estrutura, mais funcionários, mais espaço, isso, por enquanto, ainda não foi possível. Na medida do possível, vai sendo feito. Tá bom? E, gente, eu preciso encerrar, porque os nossos funcionários aí também têm o seu horário. E eu gostaria de agradecer a presença de todos. Gostaria de agradecer em especial à APAMAGES, ao desembargador Roque Mesquita, ao Brandão, Edson Brandão. São pessoas que contribuíram muito para que esse diálogo com a Corregedoria fosse feito. Nós só temos este programa porque a APAMAGES nos ajuda muito, não é? Então, em nome da Corregedoria, do Tribunal, nós agradecemos à APAMAGES, ao Dr. Roca, ao Dr. Brandão, agradecemos a todos os funcionários aqui da APAMAGES que nos ajudaram aí nos últimos 2 anos para fazer esse programa. Agradecemos o Dr. Ricardo Scaff, que tem sido o grande organizador aí, grande entusiasta desse nosso diálogo com a Corregedoria. Agradeço a todos que participaram, a todos que nos ouviram e na próxima gestão, acredito eu que estejamos aqui novamente. Tá bom? Muito obrigado. Uma boa noite a todos.